você tem comunidades humanas que vivem em áreas de relativo isolamento e que não querem ter contato com a nossa sociedade, com outras comunidades humanas, inclusive porque ao longo da história certamente viram outros dos seus serem dizimados, atacados, né, violentados. Que casos tão excepcionais assim poderiam justificar você forçar um contato, né, com um grupo cultural que está evitando esse contato? Olá, eu sou a Tatiane Matheus e este é mais um episódio do Clima Sem Fake, programa de entrevistas do Instituto Clima Info. Hoje o tema é demarcação de terras indígenas. E o que é PL 490? Quem vai tirar as nossas dúvidas é a assessora de Política e Direito Ambiental do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos. Oi, Adriana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Tatiane, obrigada pela oportunidade também de estar com vocês. Primeiramente, o que se trata esse projeto 490? O que está acontecendo? O projeto de lei 490 ele é um projeto antigo, ele foi apresentado, se não me engano, em 2007 ou 2009, pelo deputado Homero Pereira, que até já faleceu, e ele era um projeto que tinha só um artigo, ele transformava o procedimento de reconhecimento de terras indígenas num procedimento que tinha que ser feito por lei. Hoje, ele é um procedimento administrativo realizado pela Fundação Nacional do Índio, que culmina na assinatura de um decreto de homologação das terras indígenas. E o deputado Homero, então, apresentou esse projeto para transformar o processo num processo legal, digamos assim. Quando foi no ano passado, a base do governo no Congresso aproveitou esse projeto, que já estava apresentado, e apresentou um chamado substitutivo, que é uma proposta que substitui o texto original, e cheio de novidades dentro do projeto, bastante agressivas contra os direitos indígenas. Então, o primeiro item é que, ao alterar o procedimento de demarcação de terras indígenas, as novas regras estabelecem não só um momento de contraditório, como é hoje, né, o processo, mas um processo em que todos os interesses que podem existir no mesmo território, naquela região, né, estejam presentes dentro do processo, o que vai certamente impedir o processo de avançar. Então, ele muda a forma como o procedimento administrativo reconhece as terras indígenas para atender interesses de outros que possam ter interesse nesses territórios. Além disso, ele prevê que o governo possa desfazer terras que já estão demarcadas, usando um conceito que sequer é aceito, né, pela ciência, que seria o das perdas e das caracterizações culturais de um povo. Ele permite o contato com povos isolados, o que altera o que é a política hoje, e altera a forma como a Constituição estabelece o chamado usufruto indígena dos recursos naturais, permitindo que atividades de interesse de terceiros sejam realizadas dentro do território. Então, vários desses dispositivos do projeto de lei 490, nessa formato que ele está apresentado agora, são, inclusive, inconstitucionais, eles não poderiam ser alterados por projeto de lei. E quais são os impactos da alteração dessas regras para os povos indígenas? Bom, primeiro altera, né, os direitos tais quais estão reconhecidos na Constituição, inviabilizando futuras demarcações, né, e criando condições para alterar demarcações já havidas. Em segundo lugar, ele permite o desenvolvimento de atividades econômicas estranhas aos índios, né, de interesse de pessoas de fora dentro das terras indígenas, descaracterizando esse usufruto exclusivo dos recursos naturais pelos próprios povos indígenas e afetando os modos de vida tradicionais e a própria proteção dos territórios, né? As terras indígenas são hoje das terras menos desmatadas, né, no Brasil, especialmente na Amazônia. Então, essas mudanças certamente trarão muitos impactos, não só à vida dos povos indígenas, mas ao papel e a contribuição que as terras indígenas dão na conservação ambiental e na regulação climática. E os povos isolados, assim, é um pouco pior? Como fica?
No caso dos povos isolados, o projeto ele prevê uma mudança significativa na política que o Brasil adotou, né, para lidar com povos isolados, que foi desenvolvida nos marcos de todo o conhecimento científico e os acordos internacionais, que é a chamada política de não contato. Você tem comunidades humanas que vivem em áreas de relativo isolamento e que não querem ter contato com a nossa sociedade, com outras comunidades humanas, inclusive porque, ao longo da história, certamente viram outros dos seus serem dizimados, atacados, né, violentados. E a política atual reconhece esse direito ao não contato pelas comunidades e estabelece uma forma de proteger os territórios onde eles vivem, de tal modo que garanta as condições de vida deles sem forçar o contato. O projeto altera isso, dizendo que em casos de, acho que utilidade pública ou interesse público, alguma coisa que ele escreve dessa maneira, agora não me recordo direito, esse contato poderia ser feito. Mas não relaciona que casos seriam esses. Que casos tão excepcionais assim poderiam justificar você forçar um contato, né, com um grupo cultural que está evitando esse contato. Então, é bastante grave porque tende a abrir brechas para abordagens que, inclusive, são tentativas recorrentes, principalmente nesses últimos 2 anos desse governo, principalmente de grupos religiosos, que têm, digamos, essa perspectiva de querer estabelecer o contato numa lógica de evangelização. Então, é bem perigoso mesmo. E essa lei, também existe outros projetos de lei, como a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que acaba também trazendo alguns problemas para o Brasil, como uma possível entrada no OSD, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento? Sim, sem dúvida nenhuma. A OCDE é muito, como é que se diz? Muito restrita, né? Ela tem regras muito bem estabelecidas de quais são, digamos, o parâmetro, né, de política, de legislação que um governo tem que ter para poder sentar, porque é um clube restrito, né? O clube dos países mais desenvolvidos, então você precisa demonstrar esse desenvolvimento. E a OCDE, quando fez, inclusive, a avaliação do Brasil, especialmente no que diz respeito à questão ambiental e aos direitos dos povos indígenas, já apontou mais de 30 quesitos nos quais o Brasil precisava melhorar para poder entrar na OCDE. O que está acontecendo agora é que, com essa legislação, o Brasil dá para trás em vários quesitos. Então, certamente, nós vamos ficar mais distantes da entrada na organização se permitirmos que essas legislações fossem aprovadas. A proposta de lei geral do licenciamento, ela também afeta as terras indígenas, porque também trabalha com uma tentativa que o governo vem fazendo, que é dizer o seguinte, olha, só é terra indígena mesmo as terras que estão já homologadas, que é o último estágio do processo de reconhecimento, né? Ocorre que a Constituição, ao estabelecer o direito dos povos indígenas, ele já reconhece a terra como indígena. O procedimento de demarcação é um mero ato administrativo de formalização daquilo, né? Ele não é o procedimento que vai dizer se os indígenas têm direito ou não. Então, a terra indígena já é terra indígena mesmo antes do procedimento demarcatório e, principalmente, depois que ela já tem as primeiras etapas do processo, relatório de identificação, tudo isso publicado em diário oficial, tendo passado por direito ao contraditório daqueles que, né, que tinham outros interesses ali. Portanto, não faz o menor sentido restringir, né, por exemplo, as avaliações de impacto ambiental a terras indígenas só homologadas. Isso deixa de fora das avaliações de impacto ambiental quase a maioria das outras terras indígenas. Então, esse é um ponto, por exemplo, em que a OCDE é muito exigente nessas questões de aplicação da lei de licenciamento ambiental, e o Brasil se expõe muito, né, ao propor uma mudança dessa magnitude e flagrantemente contrária aos direitos dos povos indígenas. Eu acho que é fundamental destacar a importância das terras indígenas, né, para o Brasil como um todo e para o mundo, principalmente nessa perspectiva das mudanças climáticas, motivo pelo qual, para além do interesse dos próprios povos indígenas em defender os seus direitos, deveria ser interesse de
toda a sociedade brasileira que os direitos dos povos indígenas sejam resguardados, né? E não é por outro motivo que a gente tem um interesse internacional nessa questão e que os olhos do mundo se voltam para o Brasil para ver como é que o Brasil está tratando, né, os seus povos indígenas. Então, acredito que é um tema de interesse de todos e é muito bom poder falar disso aqui. Adriana, muito obrigada pela sua disposição e pela entrevista. Obrigada a você, Tatiane. É um prazer estar aqui no Clima Sem Fake.